tem 43 anos, é natural de Campo Maior, foi presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, antigo secretário de Estado e agora deputado à Assembleia da República pelo ciclo eleitoral de Porto Alegre pelo PS. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esta entrevista. E primeiramente gostava que me falasse um pouco acerca de si, que explicasse para quem está lá em casa, apesar de ser uma figura muito conhecida no distrito, quem é o Ricardo Pinheiro? Em primeiro lugar, boa tarde também à Ana. Olha, o Ricardo Pinheiro é um engenheiro. Eu, há 2 ou 3 dias, havia um amigo meu que me dizia: tu tocas em tudo aquilo que vês. Por isso a minha principal característica é mesmo essa, é continuar a manter aquilo que é o espírito da minha formação. Eu sou engenheiro eletrotécnico. Comecei a minha carreira no Grupo Nabeiro Delta Cafés. Trabalhei durante 6 anos e aos 28 anos fui candidato à Câmara Municipal de Campo Maior. Foram 10 anos de experiência autárquica, que me parece que é um exercício e, acima de tudo, uma experiência particularmente importante para aquilo que é a interpretação da gestão pública em Portugal. Cada vez mais a dimensão de percepção das pessoas continua a estar no foco da vida política portuguesa. Somos um país com uma determinada dimensão e a importância de nos conhecermos e relacionarmos ainda faz toda a diferença. Durante o período autárquico fui Presidente da Comunidade Intermunicipal, fui também Presidente da ARENATES, da Agência Regional de Energia do Alentejo, e saí da Câmara Municipal de Campo Maior em 2019. Iniciei a experiência e, acima de tudo, a função como deputado na Assembleia da República. Na Assembleia da República estive sempre muito ligado àquilo que são as minhas áreas de formação, a área da energia, mas também a área do ambiente, resíduos e água, e foi nessa base que desenvolvi a minha carreira enquanto deputado, obviamente com um olhar atento para aquilo que são as questões no Distrito de Porto Alegre. E depois tive uma experiência de secretário de Estado, nomeadamente nas áreas dos fundos comunitários, o PT 2020, a programação do PT 2030 e também o Plano de Recuperação e Resiliência português. E neste momento continuo dedicado àquilo que são a grande temática à escala nacional, energia, projetos renováveis, o acompanhamento que, enquanto deputado, se deve fazer a este tipo de desenvolvimento e de transição energética à escala nacional. Nós estamos aqui a ter esta conversa um bocadinho mais cedo do que seria esperado e, portanto, há 2 anos atrás o Ricardo tinha referido que apesar das circunstâncias, via como um homem otimista e incapaz de fechar os olhos a certas problemáticas ou algo que você considerava estar errado. Continua otimista perante o cenário atual das coisas? Claro que sim. Eu acho que a primeira característica que aqueles que queremos e estamos políticos numa determinada época das nossas vidas é mesmo a forma como devemos ter 2 características importantes. O otimismo e o outro, o realismo com que se devem enfrentar o momento e analisar o momento. Desfrutar daquilo que são as conquistas, mas durante um curto espaço de tempo, porque de facto um território como o nosso não permite que possamos ser também extraordinariamente efusivos e também em relação ao contexto nacional em que vivemos, mas ao mesmo tempo ter uma dose de realidade importante e perceber o que é que foi feito ou não foi feito em prol do desenvolvimento do Alto Alentejo, mas acima de tudo, como é que podemos fazer essa mudança no caminho. E claramente, para esse exercício é preciso uma dose de otimismo, de perceber que muitas vezes aquilo que é a dimensão da gestão pública fica presa naquilo que é a dimensão burocrática do desenvolvimento dos processos, e eu acho que o otimismo e a forma como nos devemos fixar num ponto para o atingir é extraordinariamente importante. Eu acho que também não podemos ter muita paciência, porque de facto se nós tivermos uma dessa de paciência grande, muitas vezes estamos a deixar alargar e atingir problemas que no final do dia atingem a vida das pessoas. Eu acho que esse é mesmo o objetivo de cada um daqueles que está político num determinado momento, que é tentar melhorar algo em algumas das famílias, das pessoas, das mulheres e homens
deste território. E como disse, isso é um processo contínuo, é isso que o motiva a candidatar-se novamente aqui pelo Distrito Eleitoral de Porto Alegre? É um processo de continuidade, até porque não foi o Partido Socialista que decidiu pôr fim àquilo que é o momento e a interromper um círculo legislativo como aquele que aconteceu. Mas é importante, acima de tudo, dentro da organização do Partido Socialista, percebermos que existia um trabalho que era preciso dar continuidade e que leva a que consigamos estar perfeitamente focados em relação àquilo que é a visão de governação e ao projeto que iniciámos há 2 anos atrás. O Partido Socialista tem várias bandeiras no Distrito de Porto Alegre, algumas delas estão praticamente em fase de conclusão, outras em fase de arranque, mas de facto há uma visão de governação que queremos continuar a transmitir às pessoas, mas acima de tudo melhorar de forma substancial, eventualmente, algumas das questões que possam ter corrido menos bem durante os últimos tempos de governação. E em relação a essas 2 bandeiras, o que é que o Ricardo fez na qualidade de deputado nos últimos 2 anos pelas gentes de Porto Alegre e pelo território? Olha, fundamentalmente, eu acho que os últimos 4 anos da minha vida estiveram envolvidos, e também da vida do Partido Socialista, num combate enorme àquilo que era o desejo de trazer um projeto que tinha mais de 50 anos, ainda do Plano Nacional de Barragens, que era o facto de se poder concretizar o projeto da barragem do Pisão. Esse foi um dos projetos que claramente nos deixou com uma dimensão de responsabilidade e de acompanhamento que muitas vezes ocupavam dias em prol da resolução de problemas e da forma, fundamentalmente, como cada vez mais na administração pública, muitas vezes para fazer acontecer coisas é preciso uma dose de foco, uma dose de determinação e, acima de tudo, possivelmente a maior característica que o Partido Socialista conseguiu ter nos últimos tempos é a capacidade de ter autarcas, de ter, inclusive, o Presidente da Comunidade Intermunicipal, inclusive a forma como os anteriores deputados, nomeadamente o Luís Testa, esteve envolvido naquilo que foi o início do projeto da barragem do Pisão, mas de facto conseguirmos estar num grupo extraordinariamente unido e identificar aquilo que são as bandeiras de desenvolvimento para o distrito, essa foi uma delas. Mas posso olhar... Alguns partidos políticos diziam que este empreendimento se tratava de um capricho do Partido Socialista. Eu acho que... Acha que eles nunca acreditaram no fundo? Eu acho que não há nenhum partido político neste momento, nem sequer nenhum candidato a deputado ou nenhum gestor público ou detentor de cargos políticos no Distrito de Porto Alegre que hoje possa duvidar que a barragem do Pisão foi um desejo, neste momento é uma realidade que em maio de 2024 vai ser lançado e ter início àquilo que é a construção dessa grande obra para o distrito. Em relação a essa questão, eu acho que as coisas também se fazem com esta dose de honestidade e de responsabilidade em relação àquilo que são as bandeiras de desenvolvimento do território. Pegando naquilo que seria, e na pergunta que me fez, uma das áreas claramente onde nos focamos enquanto deputados, nomeadamente a questão do ensino, mas também a questão da saúde. Eu acho que nos últimos anos, eu diria mesmo nos últimos 30, 40 anos, nunca foi feito tanto investimento, por exemplo, na área da saúde, como aquilo que está a acontecer nos últimos 5 ou 6 anos no Distrito de Porto Alegre. São mais de 40 milhões de euros que, numa área tão delicada como a saúde, mas acima de tudo, também numa área que sofre transformações permanentes em relação àquilo que é a relação das classes profissionais com o Serviço Nacional de Saúde, mas acima de tudo na forma como devemos continuar a fazer investimentos em matéria de saúde para territórios que, mesmo que tenham perdido população, faz toda a diferença como possamos ter as respostas em tempo real em matéria de saúde às mulheres e aos homens do Norte Alentejo. Também em matéria de educação, houve um trabalho desenvolvido
a partir do Parlamento português, nomeadamente a forma como os politécnicos tiveram a possibilidade e a capacidade de, através do Partido Socialista, se poderem denominar como universidades politécnicas à escala internacional. Eu acho que é uma bandeira extraordinariamente relevante na forma como o ensino politécnico, e nomeadamente o Politécnico de Porto Alegre, desejou ter uma capacidade de intervenção, de marketing, de realização de parcerias à escala europeia, mas também à escala internacional, que permite elevar este nível na forma como os politécnicos têm um peso no desenvolvimento do território, mas acima de tudo como têm a capacidade de captar outras universidades ou outros politécnicos à escala europeia para o estabelecimento de parcerias, nomeadamente nas áreas de investigação e do desenvolvimento. O que é que nós podemos fazer assim a médio e a longo prazo, estratégias que possam fixar jovens aqui no território? Olha, fundamentalmente, se calhar iniciando um bocadinho aquilo que são o Partido Socialista tentou de forma organizada, e eu acho que esse é possivelmente a maior qualidade, é a forma como o Partido Socialista conhece o território extraordinariamente bem. E eu, naquilo que foi a construção, ou nós, dentro do Partido Socialista, aquilo que foi a construção do programa eleitoral, olhávamos para uma bandeira determinante, que é a forma como a ferrovia, uma obra estruturante do Partido Socialista, são mais de 120 milhões de euros de investimento para ligar Sines à plataforma logística do Sudoeste Europeu, mas também à plataforma logística do CAIA. Um dos grandes desafios que eu vejo para a fixação dos jovens no nosso território é ter a possibilidade de, a partir de Elvas ou a partir da cidade de Porto Alegre, conseguirmos estar a 2 horas de Lisboa em comboio. É introduzir esta dimensão de realidade. Porque hoje em dia uma viagem de Porto Alegre até Lisboa é... A Ana diz isto perfeitamente. Nós hoje... E mesmo o expresso, eu, por exemplo, para ir a casa demoro quase 4 horas. Ou para ir a Lisboa demoro sei lá, também umas... E esta dimensão, eu acho que uma das características que temos estudado também a partir do Parlamento é a forma como, já em 2025, a possibilidade de o Alto Alentejo estar ligado a Lisboa em menos de 2 horas. E isso é uma vantagem enorme, até para mim enquanto deputado, ter a possibilidade de aproveitar 2 horas durante a manhã, trabalhar até Lisboa e na viagem de regresso fazer o mesmo exercício, mas acima de tudo introduzirmos esta dimensão também de medida de política, que é possível viver no Alentejo, mas trabalhar em Lisboa. Claramente, o Partido Socialista tem inovado em diferentes áreas, nomeadamente a conciliação da vida laboral com a vida pessoal e profissional. Foi uma bandeira da ministra Ana Catarina Mendes e eu acho que claramente, existindo a possibilidade e a realidade de termos a mobilidade de mercadorias, mas também de passageiros, desta forma rápida até Lisboa, ter a possibilidade de introduzirmos novas relações, onde a possibilidade das empresas contratarem pessoas que possam residir em áreas que não sejam tão populosas como as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Só que isto depois parece uma espécie de um ciclo vicioso, porque se não temos indústria, nem pessoas que justificam o transporte, só que depois para fixar pessoas nós precisamos ter mobilidade, precisamos ter transportes e cuidados de saúde e tudo mais para que elas venham para cá viver, não é? Por exemplo, há uns tempos atrás falava-se muito, em tempos de pandemia, nos nómadas digitais, porque diziam, Porto Alegre é um sítio bonito para viver, uma pessoa pode ter qualidade de vida, pode estar descansada, faz aqui o seu trabalho. Só que depois temos a rede móvel, que também é de grande alcance. Uma pessoa tem um problema qualquer de saúde, tem que se deslocar a Évora. E depois são estas problemáticas todas que fazem aqui um bocadinho, se uma coisa não há uma coisa, se outra coisa não há outra coisa, e parece aqui um bocadinho um ciclo vicioso que às vezes dá a visão, pelo menos algumas pessoas com quem eu já tive a oportunidade de falar, eu estou em Porto Alegre inclusive há mais ou menos 3 anos, e a ideia que dá é que às vezes parece que Porto Alegre é um mau investimento, não compensa investir, porque a população é envelhecida e reduzida, só que nós estamos a falar aqui de portugueses e porto-alegrenses que pagam os seus impostos e que são tão portugueses e cidadãos como qualquer outra pessoa, não é? Nós não temos... o Partido Socialista claramente está no governo há 8 anos e, de facto, tivemos 4 anos que nos antecederam, onde algumas das questões, nomeadamente em matéria de saúde, que foi uma das áreas que tocou, não teve o nível de investimento que deveria ter tido. E, de facto, reorganizar aquilo que é o nível de investimento de um país, depois de uma pandemia como a Covid-19, mas ter a possibilidade e a visão
de voltar a apostar neste distrito. Eu acho que eu olhava para aquilo que foi o volume de investimento, não querendo entrar em grandes números, mas foram mais de 700 milhões de euros que foram investidos no distrito de Porto Alegre nos últimos anos. E, de facto, é um valor considerável face àquilo que é a capacidade de investimento em outras regiões à escala nacional. Há uma questão que eu acho que é absolutamente necessário, é não desistir dos territórios e, acima de tudo, governar é precisamente isto, é perceber de que forma somos capazes de ajustar ou alocar a determinados territórios políticas públicas que tenham a capacidade de voltar a atrair estas pessoas. A forma como se investiram mais de 120 milhões de euros no Corredor Internacional do Sul é um desses investimentos e é um desses exemplos. A forma como se investiu valor numa unidade de cuidados intensivos no Hospital Porto Alegre, a forma como se investiu valor na requalificação do bloco operatório do Hospital de Santa Luzia, a forma como se investiu valor na clínica de cuidados de alta resolução do Hospital de Santa Luzia, são alguns dos investimentos que claramente visam dar tranquilidade a todos aqueles que se desejam e querem instalar no Distrito de Porto Alegre. Eu parece-me que, mesmo até a questão das empresas, eu tenho uma visão diferente em relação a esta questão. Eu acho que nós temos algumas empresas no Distrito de Porto Alegre, nomeadamente na cidade de Porto Alegre, o Grupo Hutchinson em Porto Alegre, em Campo Maior, a Delta Cafés, também outras áreas ligadas, a cidade de Elvas também tem alguma empresa, médias empresas, em determinadas áreas importantes, nomeadamente na área da embalagem. De facto, há um projeto que foi dinamizado pelo Partido Socialista que eu acho que nós às vezes valorizamos pouco, a possibilidade de nós termos 3 agendas mobilizadoras no Distrito de Porto Alegre, nomeadamente em Ponte de Sor, onde o foco destas agendas mobilizadoras tem a ver precisamente com a indústria aeronáutica e com a produção de satélites. Um dos grandes desafios, e às vezes voltar um bocadinho àquilo que era a estratégia portuguesa enquanto país da União Europeia. O momento veio baralhar toda a gente. Nós não estávamos à espera de uma guerra, era impensável, estávamos a pensar dinamizar a indústria na produção de armamentos. Hoje a Europa volta a pensar em questões desta natureza e isto só decorreu um ano de acordo com aquilo que eram as estratégias europeias em relação aos últimos 40 anos. Mas a indústria aeronáutica, que hoje, precisamente, também a partir de Ponte de Sor, se alinhou com aquilo que eram as necessidades da defesa à escala europeia, é um grande exemplo desta natureza. Os grandes números de desenvolvimento económico à escala europeia prendem-se fundamentalmente com um parâmetro que tem a ver com o nível de investigação e desenvolvimento em função do produto interno bruto associado à investigação nestas áreas. E claramente o Distrito de Porto Alegre, de certeza absoluta que nesse indicador, naquele indicador de 2% do produto interno bruto investido em I+D, só nas agendas mobilizadoras ligadas à aeronáutica, responde perfeitamente a estes desafios. Eu estou plenamente convencido, por tudo aquilo que interpreto, pelo que vejo, em outros grandes países, inclusive, porque comparamos muito Portugal com a Irlanda, mas claramente a indústria da aeronáutica ou outras indústrias ligadas, por exemplo, à produção de gases renováveis em diferentes pontos do Distrito de Porto Alegre, parece-me que são áreas importantes que visam, há menos de um mês ou há um mês e meio, visitava a indústria do pasto alentejano. Ter a possibilidade de termos a produção de gases renováveis, nomeadamente o biometano, a partir de uma indústria como a do pasto alentejano, que não valorizava aquilo que era um resíduo dos borregos que são exportados para o mundo inteiro, mas poder produzir o biometano e injetar na rede natural de gás natural e distribuir para todo o país, eu acho que é um grande exemplo da forma como as políticas do Partido Socialista, por exemplo, em matéria de transição energética, respondem àquilo que são os desafios da região. E de certeza absoluta que nós não somos diferentes daquilo que foram os grandes países europeus nesta matéria. Quando somos capazes de fazer uma transferência de conhecimento, de competências, de toda a dose de conhecimento produzido nas universidades ou nos politécnicos, transferir isto em tempo real para as empresas e conseguir criar produtos de valor acrescentado, é sempre e será sempre nessa base
que o Partido Socialista se alinhou, baseado numa estratégia de conhecimento e de transferência de conhecimento público, mas que possa também atrair jovens através dessa matéria. Mas por falar, por exemplo, em transição energética, nós nos últimos anos temos assistido a uma descaracterização da paisagem alentejana, mas agora arriscamos a um cenário mais grave onde o verde e o amarelo podem dar lugar ao negro, a troco da descarbonização, por causa dos painéis solares. Eu acho que é perfeitamente... O tema é mais complexo do que aquele que a Ana aqui o introduziu. Que o tema prende-se com... Eu acho que nós hoje não podemos ver o país, e eu acho que a comunicação social tem uma importância enorme também nesta matéria, que é, eu não posso ver um país que está completamente desalinhado com aquilo que são os grandes desafios europeus. É assim na política agrícola comum, é assim na política de desenvolvimento para as empresas, é assim na política de desenvolvimento para as instituições públicas. E claramente a forma como a Europa se quer, eu acho que o grande desafio é este. Ou nós estamos dependentes da importação de gás e de hidrocarbonetos de países com os quais não controlamos as nossas relações, por exemplo, como é o caso da Rússia, e podemos vir a ter um problema da soberania energética no espaço europeu, ou temos a capacidade, mas Marrocos também produz, a eletricidade produzida em Marrocos é produzida a partir de hidrocarbonetos que vêm da Rússia. E a questão mas é esta. Mas a energia que nós importamos é muito mais poluente. Nós fechamos cá as nossas centrais termoelétricas para cumprir a taxa de descarbonização, e depois importamos energia muito mais poluente. A Ana está completamente enganada em relação a esta questão. Eu posso-lhe dar os números da Direção-Geral de Energia e Geologia, como aquilo que está a dizer é profundamente falso. O Partido Socialista foi o único partido que conseguiu introduzir níveis de produção de renováveis em mais de 4 meses consecutivos à escala anual. Nunca houve tanto desenvolvimento, tanta aposta em produção de energias renováveis. É absolutamente falso que se diga que nós importamos mais energia do que aquela que produzimos. E eu explico, até porque caímos naquilo que é a minha área de paixão e de conhecimento. Felizmente temos tido anos, nomeadamente as barragens portuguesas, que têm tido níveis de água absolutamente enormes, onde a produção de energia hidroelétrica a partir das barragens obrigatoriamente tem que se fazer. Só aí, mais de metade do nosso sistema energético está garantido para aquilo que foram as reservas e a quantidade de água que esteve e está nas barragens portuguesas. Nós fomos o país que possivelmente mais investiu na produção de energia eólica, e neste momento temos um projeto que supera em mais de 14,4 gigawatts a produção de energia solar. Mas mesmo assim eu vou-lhe dar razão numa questão, que é preciso, de forma equilibrada, conseguirmos ter os grandes projetos fotovoltaicos distribuídos à escala nacional, mas não, é preciso arranjarmos aqui uma relação entre aquilo que é a área utilizada de superfície ambiental dentro do território nacional com aquilo que são os grandes projetos de energia fotovoltaica. E claramente eu acho que as instituições públicas, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, o ICNF, têm marcado uma posição que não deixaram claramente fazer um avanço em relação a tudo aquilo que estava contratualizado, e são projetos que, de alguma forma, vão tendo um nível de controlo relativo. Eu, pessoalmente, defendo aquilo que é um modelo ou um maior aparecimento de energias renováveis, existindo aqui um mix naquilo que é o sistema energético nacional. Mas, voltando mesmo à agenda da sua questão, penso que é preciso, nos instrumentos de gestão territorial, percebermos quais são as áreas que vão ser dedicadas àqueles projetos e, acima de tudo, nos possa dar uma tranquilidade de implementação de projetos de renováveis que permita garantir uma coisa, que Portugal nunca vai ter problemas de abastecimento de energia, conseguimos ter essa autoprodução, porque Portugal e Espanha estão no mercado ibérico de energia, onde nós somos uma ilha energética face aos países europeus. Esta é a questão. E fundamentalmente que se consiga garantir também uma relação importantíssima com aquilo que é a proteção do ambiente e no final do dia, uma questão importante. O preço da energia, e também são dados históricos, eu só os estou a verbalizar. Portugal, em plena pandemia, conseguiu manter os preços da energia mais baixos
em conjunto com Espanha, de todo o mercado europeu da eletricidade. Ou seja, o que reflete bem que a forma como a nossa autonomia só dependia de nós, e eu acho que melhorámos muito naquilo que foram os contratos de financiamento, à introdução de novas tecnologias, e nesse aspecto, mas são áreas que devem continuar a ser acompanhadas para não permitir lucros extraordinariamente excessivos para os promotores privados. Por falar em ambiente, agora falemos de agricultura. Nos últimos tempos temos assistido a alguns protestos por parte dos agricultores que saem de casa e deslocam-se até às fronteiras e estradas para lutar por condições de melhoria e pela sustentabilidade do setor. Qual é a sua opinião face a estes últimos acontecimentos? Olha, a minha opinião, eu acho que eu só podia ter uma opinião absolutamente de solidariedade com a agricultura e com os agricultores portugueses. E fundamentalmente com os agricultores do Alto Alentejo. O que aconteceu foi que Portugal negociou o plano estratégico da política agrícola comum. Nós vínhamos de uma PEPAC que tinha um dos eixos ligados a uma característica específica, que era a possibilidade de financiar a agricultura em Portugal por via do greening, que era um pagamento que durante os últimos 6, 7 anos ajudou e muito aquilo que era a conservação da natureza, mas também a atividade agrícola à escala do Distrito de Porto Alegre, à escala nacional. E quando passámos para este novo regime da PEPAC, para a nova PEPAC, o que acontece foi isto. A União Europeia definiu que da superfície agrícola utilizada nos 27 países da União Europeia, existiam 18% dessa superfície agrícola utilizada que tinham que ser dedicados à agricultura através dos ecorregimes, nomeadamente duas grandes áreas, a produção integrada, mas também a agricultura biológica. E o que aconteceu nos últimos tempos, que me penso que, e de facto o Partido Socialista, pelo menos eu, enquanto deputado do Partido Socialista, tentei acompanhar esta questão e perceber de uma forma profissional a forma como esta reivindicação dos agricultores deveria estar contemplada o mais rapidamente possível. E o que aconteceu foi que a área dedicada à produção integrada e à agricultura biológica não foi uma área cabimentada com valor mais baixo com aquilo que tinha sido candidatado pelos agricultores portugueses. Eu penso que, e sinceramente, eu acho que essa questão é uma questão que eventualmente tenha sido mal orçamentada, mas em muito curto espaço de tempo possa estar resolvida. Eu olho para a agricultura, é óbvio que houve aqui um problema nos últimos 2 semanas que levou a que existisse esta contestação. Aquilo que nós tentamos fazer enquanto Partido Socialista no Distrito de Porto Alegre foi perceber de que forma somos capazes de argumentar e perceber a situação dos agricultores no sentido de se ajudar a resolver esta falha, nomeadamente em relação à questão dos ecorregimes. Eu olho para a agricultura do Alto Alentejo, mas acima de tudo do Alentejo, pelos dados também do PO regional. A agricultura no Alentejo tem um peso enorme naquilo que é o produto interno bruto do nosso território. E claramente, hoje, foi com muita satisfação, hoje precisamente, a Presidente, eu tive o cuidado de ouvir o discurso da Presidente da Comissão Europeia em relação àquilo que era a reivindicação dos agricultores europeus à escala nacional, à escala europeia. E é com muita satisfação que percebi que houve um recuo na forma como a União Europeia recua em relação ao grau de exigências em que obrigam os agricultores a cumprir metas ambientais. É óbvio que é necessário continuarmos a ter aqui um cuidado com as questões ambientais, porque de facto o momento assim o exige, pela proteção do planeta, mas também não devemos sacrificar aquilo que é, e isto são palavras da Presidente da Comissão Europeia hoje. Também não devemos sacrificar só um determinado setor e estar com os olhos postos só num determinado setor. É importante que, também palavras da Presidente da Comissão Europeia, que se esteja atento àquilo que é o nível de certificação, o nível de apoio à produção de novos produtos e à comercialização desses produtos à escala europeia e à escala mundial, à forma como é preciso trazer mais investigação e desenvolvimento para a área do setor agrícola, e claramente são áreas que estão na linha de atuação e na linha
de governação em que o Partido Socialista tem, por exemplo, programado os fundos comunitários, tanto no programa do FEDER, mas também no programa do FEADER, FEADER e FEAGA, ligado aos apoios agrícolas à escala nacional. Há uns tempos houve uma pessoa profundamente ligada aqui ao setor da ruralidade que me disse que o melhor ambientalista era um agricultor responsável. Eu vou dizer uma coisa, ainda ontem eu tive o cuidado naquilo que é o meu trabalho enquanto deputado, de visitar a propriedade de um agricultor do Alto Alentejo. E, de facto, é um agricultor que tem uma propriedade em zona de proteção especial, curiosamente localizada entre o sítio de importância estratégica do Caia e o sítio de importância estratégica da Serra de São Mamede. E, de facto, ele está ligado à produção de cereais. E é com enorme satisfação que eu percebo que eu ontem vi mais de 300 grus ligados numa propriedade agrícola onde é possível ter a possibilidade de introduzir a biodiversidade ou preservar a biodiversidade, mas ao mesmo tempo fazer produção agrícola. Deixe-me tocar numa questão que me parece importante e falando na agricultura, que é isto. O Partido Socialista, e eu acho que aqui, eu raramente utilizo a palavra eu, até porque eu fui educado como um homem profissionalmente, que era o comendador Rui Nabeiro, que não utilizava a palavra eu e ficava zangado quando os colaboradores assim o faziam. Mas, de facto, nós trabalhamos muito num projeto que é o projeto do Mercado Voluntário de Carbono. E eu diria mesmo que Portugal está para... nos próximos 10 anos, há um mercado que vai aparecer em Portugal que vale mais de 7 mil milhões de euros. Eu tenho muita esperança que grande parte desse mercado possa afetar a vida e possa criar benefícios à vida dos agricultores, nomeadamente da região Alentejo. O Partido Socialista tem defendido esta questão. Nós falamos na ferrovia e eu não gostava de deixar de falar nesta questão. Nós, durante o último mês, reservámos para perceber o que é que podemos dizer e apresentar à população do Alto Alentejo. E, de facto, eu acho que o maior desejo que temos neste momento é ter a possibilidade de ter um sistema interligado, ter o Pisão construído o mais rapidamente possível, ter um sistema que possa interligar o Pisão com a Albufeira do Caia, onde possa estar a Povinhada, mas também a Apertadura e todas as barragens do distrito de Porto Alegre. E eu diria mesmo uma coisa, e é possível, eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que era o deputado Luís Testa, o que é que ele pensará em relação a esta questão, mas fundamentalmente, eu sei que é um desejo de muita gente, que é a possibilidade de nós conseguirmos ter um bom pacto para a água. Não são palavras minhas, são palavras do Ministro do Ambiente do Partido Socialista, do Duarte Cordeiro, que claramente introduziu os pactos para a água no seu modelo de governação. E eu acho que é possível o Alto Alentejo apresentar um pacto para a água onde tenha um transvase do Tejo para o Pisão e conseguir ter as albufeiras no distrito de Porto Alegre absolutamente interligadas. Acima de tudo, garantir uma questão, a resiliência no setor da água que uma atividade tão importante como a agricultura precisa no Alto Alentejo. Ricardo, gostaria de deixar uma mensagem aos norte-alentejanos. Eu acho que é sempre um prazer absolutamente enorme de dirigir-me aos alto-alentejanos. A forma como há mais de 14 anos faço gestão pública, ou acima de tudo a forma como a população do Alto Alentejo, primeiro Campo Maior, mas depois os habitantes do Alto Alentejo me permitiram fazer gestão pública, introduz um nível de responsabilidade em relação às diferentes áreas do território. Nós somos 2 deputados. É preciso termos um nível de formação, de conhecimento, em mais de 14 áreas da sociedade portuguesa. Eu acho que o Partido Socialista fez um caminho que tentou preparar-nos para que tivéssemos este nível de competência e, acima de tudo, percebêssemos a forma como há determinadas necessidades que precisam de ter um fio de condutor que permita continuar a dar resposta a esses problemas. Acima de tudo, dizer a cada uma de vós e a cada um de vós que estou completamente empenhado, completamente dedicado na promoção, na dinamização e, acima de tudo, no crescimento de um território como o Alto Alentejo. Acima de tudo, que os nossos filhos possam continuar a viver, a estudar, a trabalhar, a sentir o Alto Alentejo, o distrito de Porto Alegre, como nós nos sentimos até aos dias de hoje.